Então, já que a gente começou falando de PL, reestruturação de partido, reforma tributária e assuntos afins, eu queria convidar para a conversa o deputado Ubiratã Sanderson, que é do PL do Rio Grande do Sul. Tudo bom, deputado? Olá, Júlia. Me diga uma coisa. Primeiro eu queria lhe perguntar, não tem como fugir. Como é que está o clima dentro do partido? De fato, houve essa apaziguação de ânimos? Me ouve bem? Ouço. Cortou a última parte, desculpa. Como está a Que eu lhe per... apaziguação dos ânimos, é isso? Sim, está tudo Não, mais. eu acompanhava agora o seu comentário antes de entrar e posso asseverar que o ambiente político dentro do PL é o melhor possível. Eu falo isso com muita tranquilidade porque participei do PSL e que tinha um ambiente ruidoso sobre sobressaltos. Então, o ambiente no PL é o melhor possível, eu posso garantir. Jair Bolsonaro e o presidente Valdemar têm um ajuste fino muito bom. Então, claro que a política é dinâmica, ela é viva, né? Unanimidade seria impossível. Nós não temos unanimidade nem na nossa casa. Como é que vamos criar unanimidade num partido que tem 100 deputados federais? Isso, né, seria algo inimaginável pensar que num partido que tem só na Câmara Federal 100 deputados federais teríamos unanimidade. Não, isso não. Acho que nem buscamos isso. Mas o importante é que o PL está unido, né? Jair Bolsonaro, que é o nosso patrono, e o presidente Valdemar da Costa Neto estão de mãos dadas, de braços dados, voltados a um projeto nacional, que é o projeto das eleições municipais do ano que vem. São 5.500 municípios, Brasil afora, e nesses 5.500 municípios nós temos procurado, eu estou aqui agora no interior do Rio Grande do Sul, estou nesse momento em Rosário do Sul, quase na fronteira com o Uruguai, e trabalhando para que o PL, que terá o maior tempo nos canais de imprensa, né, tanto na rádio, nas rádios e nas TVs, terá o maior tempo no espaço eleitoral, também terá um importante espaço no chamado fundo partidário, né? Isso vai fazer com que o PL, muito provavelmente, seja protagonista a vencer as eleições num grande número de municípios, né? Então, há um alinhamento nacional. A questão da reforma tributária, a nossa discussão maior não era quanto ao mérito, só quanto ao mérito, era quanto ao modo, né? Isso nós numa reunião lá no PL, ficamos ali 2 horas discutindo, estava o presidente Jair Bolsonaro, o presidente do PL estava lá, que é o presidente Valdemar da Costa Neto. Dos 99 deputados federais daquele dia, tinham ali 70 deputados federais, um número, né? Nós nunca tínhamos reunido tantos deputados por uma reunião específica para tratar de um tema, que foi a reforma tributária. Senadores estavam lá, e estava lá também o governador do estado de São Paulo, que não é do nosso partido, ele é dos Republicanos, mas que também falou, no caso, o Tarcísio Gomes de Freitas. E ali, todos nós concordamos. Claro que havia alguma diferença, mas, como eu disse agora há pouco, buscar unanimidade num partido desse tamanho é quase impossível. Mas chegamos a bom termo no sentido de que nós votaríamos contra por causa do assodamento que foi adotado no curso da votação. Nós chegamos a fechar uma proposta de que buscaríamos tirar de pauta a PEC 45, que foi votada, né, e deixaríamos para agora, no retorno do recesso, primeira semana de agosto, fazer a votação. Aí todo mundo teria 15 dias com o texto final na mão para analisar, para ler a proposta, que não foi lida por ninguém. Eu digo aqui, Júlia, né, 30 minutos antes de iniciar a votação, o texto final foi colocado no sistema. Ninguém leu a proposta, né? Então, como votar a favor de um texto que não se conhece? Os deputados que votaram a favor votaram por ouvir dizer, confiando no relator. E depois nós vimos, depois que foi votado, nós votamos contra, tivemos
torno de 120 votos contrários apenas, mas depois nós vamos ver que tem um monte de jabuti ali, um monte de dispositivos que precisam serem modificados no Senado, e provavelmente o Senado vai fazer essa modificação, tanto que já disseram no Senado que não vão votar de afogadilho, vão fazer a discussão com tempo, um tema tão complexo como é a reforma tributária, que aguarda-se há 30 anos para ser votado, não pode ser votado como foi votado lá na Câmara. Isso foi uma grande vergonha, que passamos ali uma mensagem muito ruim para a sociedade brasileira, um tema dessa importância ser votado no atropelo, né? O governador Tarcísio, por ser o governador de um estado eminentemente industrial, né, e a indústria brasileira precisava ter esse prestigiamento, e a indústria, vimos só depois que nós votamos, e votamos contrariamente, mas aí eu mesmo fui ler as 140 páginas do substitutivo do deputado Aguinaldo Ribeiro. E ali deu para perceber muito claro que a indústria brasileira está sendo prestigiada. E tinha que ser assim, para poder ter uma musculatura e um fôlego que dá competitividade com relação à indústria internacional. Isso é um ponto positivo. Só que o PIB brasileiro não está só na indústria. A indústria tem uma boa parcela, claro, mas está ali, vamos dizer assim, num índice de 20% do PIB nacional. E o setor primário, e o setor terciário, serviços, né, que terão um acréscimo de tributação. Serviços vão ter um acréscimo de 180% de tributação. Então, aquele projeto que nós tínhamos lá na legislatura anterior discutido, né, sobre o crédito do Ministério da Economia anterior, Paulo Guedes e sua equipe, que era de diminuir burocracia e manter a carga tributária atual, que já é alta. A nossa carga tributária não é baixa, né? Mas esse era o escopo, diminuir burocracias e manter a carga tributária. Com o substitutivo que chegou, que foi votado ao atropelo lá na Câmara, a burocracia diminuiu minimamente, não diminuiu como nós esperávamos, mas a carga tributária aumentou para a grande maioria da população brasileira. Então, não tem como concordar com um projeto de reforma que aumenta a carga tributária, que já é alta. E quando nós vimos, e aqui eu digo com muita tranquilidade, não quero politizar e polemizar, mas naquela hora que nós estávamos votando, nos discursos que antecederam a votação da PEC 45 na Câmara, nós vimos ali deputados como Guilherme Boulos, como Ivan Valente, como outros líderes da esquerda, dizendo que o projeto era bom da reforma tributária. Eles sempre foram contra. Eles sempre foram contra qualquer tipo de ajuste na reforma tributária, no sistema tributário. E aí, líderes do PT dizendo que a reforma era boa, líderes do PSOL dizendo que a reforma era boa, né? Talvez eles conhecessem, então, o texto. Eu não conhecia. Os deputados do PL não conheciam o texto. Então, ter como avalista um governo que é gastador, que é historicamente perdulário com o dinheiro público, que não tem compromisso com o ajuste fiscal, com o equilíbrio das contas, né, já era, por si só, um indicativo de que haveria um aumento na carga tributária, como houve, né? Então, quanto a isso, não que a bancada do PL seja contra modernizar o sistema tributário e de arrecadação, contrário, nós sempre fomos a favor, mas há uma reforma que mantivesse, pelo menos, o índice de mais ou menos 35% de arrecadação tributária, não o índice que vai ter aí, que vai aumentar a carga tributária para boa parcela da população brasileira, e nisso nós somos contra. Lembrando, para quem está assistindo, o texto está no Senado. Como o deputado bem falou, os senadores têm feito uma série de questionamentos. É um texto que deve ser mudado, todo mundo já tem falado nessas possíveis mudanças e que deve voltar para a Câmara, né, deputado? Então, a gente vai ter uma nova discussão sobre isso agora na Câmara, justamente por conta dessas mudanças que devem acontecer. Agora, eu queria lhe perguntar também uma outra questão que também tem a ver com a bancada. Quando o Valdemar divulgou uma nota pouco depois da votação, em que ele pedia respeito a quem tinha votado diferente e tal, e disse que o que unia o partido
eram pautas, eu não vou lembrar exatamente do termo, mas pautas mais conservadoras, enfim. E aí tem duas matérias que elas vieram, no caso, uma delas veio do governo e a outra foi por decreto, que elas entram nessa seara. E eu queria ouvir do senhor sobre esses dois pontos. O primeiro é o decreto do desarmamento. A gente viu, dentro do próprio partido agora, alguns parlamentares, se não me engano é o Alberto Fraga, que propôs um PDL para tirar só a mudança do calibre permitido, um outro deputado que queria derrubar, apresentou um PDL para derrubar agora eu confesso que eu não sei se ele é do PL também, estou até com essa dúvida, vou checar, para derrubar o decreto todo. Eu queria saber se existe uma unanimidade do partido em relação a esse decreto. Vocês estão planejando que movimentos para a volta do recesso, semana que vem? Esse é o primeiro ponto. Depois, para não confundir, depois eu puxo outro. Tá. Eu estou, Júlia, estou presidindo atualmente a Comissão de Segurança Pública da Câmara. E esse tema passa inicialmente pela Comissão de Segurança Pública, né, para depois ir para a CCJ e depois ir para o plenário. Então, o deputado Paulo Bilinski, de São Paulo, apresentou um PDL número 189 de 2023, que busca revogar integralmente o decreto número 11.615 de 2023, editado por Lula, que busca impor uma restrição muito dura ao que diz respeito ao armamentismo no Brasil. Clubes de tiro, calibres, quantidade de armas e munições, funcionamento dos clubes de tiro, etc. E o deputado Alberto Fraga, coronel Alberto Fraga, deputado federal pelo estado do DF, ele fez uma manifestação que é totalmente apoiada por todos nós da bancada da Segurança Pública, que é no sentido de liberar-se o comércio e a utilização do calibre 9mm, né? Mas isso, o fato de ele ter dito isso, não quer dizer que o nosso entendimento, e eu sou daqueles, né, que acho que o decreto todo do Lula tem que ser revogado, porque ele tem não só essa questão do 9mm, ele tem uma série de dispositivos que estão contrários à lei. E o decreto não tem, vamos dizer assim, alcance para ir contra a lei. Ele só pode regulamentar a lei, mais que isso não. E o decreto de Lula, esse 11.615, em vários pontos ele ultrapassa os limites da lei. Então, dá para dizer que a bancada do PL está, nesse aspecto, está fechada a uma unanimidade. Eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública, indicado pelo PL, e fomos à eleição lá na Comissão de Segurança Pública e venci a eleição em chapa única. Eu sou o nome do PL lá na Comissão de Segurança Pública, tenho atuado também na liderança da oposição dentro da Câmara. Então, posso dizer, o PL está fechado nessa questão do decreto. Agora, claro, se nós não conseguirmos, por exemplo, ter os votos suficientes para derrubar por completo, nós vamos para um plano B, que é buscar, então, modificar os vários dispositivos. São vários. Olha, dá para dizer que são dezenas de pontos que nós entendemos contrários à lei. Esse ponto colocado pelo coronel Alberto Fraga é um deles. Um deles. Tem vários pontos, né? E as últimas falas feitas pelo presidente Lula, tomadas de ódio e rancor, demonstram ali muito claramente um preconceito para o segmento dos atiradores, né? Eu conheço esse segmento, porque fui atirador de competição, né? E conheço também sobre o aspecto da fiscalização, porque sou da Polícia Federal de carreira. Então, posso dizer com toda certeza, Lula, o próprio ministro da Justiça, não conhece esse segmento e, com preconceito negativo, né, estão colocando ali questões ideológicas na frente de questões de Estado, questões governamentais, de políticas de governo, e aí isso é muito ruim. Eles não podem governar como tem governado com o fígado, né? Eu faço aqui um convite para o presidente Lula, para o ministro da Justiça, que participem de uma competição num clube de tiro. Tem aí, Brasil afora, final de semana, todos os finais de semana tem competições. Vão ver ali que não tem nada disso que eles estão falando,
Quem pratica o tiro esportivo no Brasil são profissionais de vários segmentos. Não há o profissional do tiro esportivo. São advogados, engenheiros, médicos, produtores rurais, funcionários públicos, policiais, dentistas, jornalistas, enfim, vários profissionais que, como hobby, como um esporte, vão no final de semana praticar a competição de tiro, que existe no Brasil há mais de 100 anos. Aliás, a primeira medalha olímpica brasileira veio do tiro desportivo, né? Clubes de tiro existem mundo afora, né? Vários países do mundo, a maioria, né, autorizam o funcionamento de clubes de tiro, que é um esporte como é o futebol, como é o xadrez, como é o tênis de mesa, né? Então, retirar esse rancor, esse ódio do processo de discussão é fundamental, né? E sem preconceitos, vamos fazer a discussão agora na Comissão de Segurança Pública, na Câmara Federal, né? Vamos chamar, inclusive, lá para a Comissão de Segurança Pública, já tem requerimentos nesse sentido, vamos chamar audiências públicas para fazer a discussão, e aí chamar todo mundo. Por que querem fechar os clubes de tiro no Brasil? Qual é o problema que o clube de tiro gera? E aí foi referido, mas já foram pegos CACs portando arma de fogo sem ter autorização. Bem, vamos ver quais são os registros que temos nesse sentido de fato. Eu, particularmente, não conheço. Eu, aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu preciso saber, não precisamos saber o que tem de narrativa mentirosa e o que tem de fato. Então, nós temos 1 milhão de CACs no Brasil. Quantas ocorrências aconteceram nos últimos 4 anos de pessoas que usaram arma de forma ilegal? Olha, se for 0,01%, é muito. Então, não dá para tu criminalizar todo um setor esportivo do tiro, né, com base em ideologia. E é isso que nós não vamos aceitar, não aceitamos. Por isso, o PDL do deputado Paulo Bilinski deve ir à votação. E a melhor situação, Júlia, era revogar esse decreto presidencial do Lula e Flávio Dino, etc. Já há um projeto nesse sentido aprovado na Câmara que está no Senado Federal, que resolve quase todos os problemas. O Senado tem que discutir e votar esse projeto. Ali ele já equilibra. Os exageros são retirados, né? E esse projeto, sendo votado pelo Senado, vai à sanção presidencial, né? O que o presidente Lula, inclusive, pode fazer o veto parcial, integral, enfim, né? Mas é importante que esse tema seja discutido pelo parlamento. Não pode o Poder Executivo, de forma unilateral, sem discussão, baixar uma diretriz que vai afetar a vida de pelo menos 1 milhão de pessoas, né? Os clubes de tiro empregam pessoas que ali ajudam, as lojas de tiro, caça, enfim, empregam aí milhares de pessoas e estão tendo um prejuízo irreparável já nesse momento. Tempo curto, é por isso que eu estava aqui puxando só para dar tempo de eu conseguir fazer a última pergunta, que ela tem também a ver com isso, no caso o fato do Executivo ter se antecipado a uma discussão do Congresso, que aí eu queria também saber a sua posição, e se possível, não sei se é viável, mas enfim, qual deve ser a tendência da bancada em relação à MP das apostas esportivas? Deve ir um projeto de lei para, no caso, ser votado após o vencimento dessa MP, que é aquela MP que autorizou as apostas e tenta regulamentar as apostas de jogos esportivos. Como está a orientação, ou esse assunto não está sendo discutido ainda? Esse assunto não está sendo discutido ainda como prioridade, porque a medida provisória foi implementada ontem, né? Eu mesmo dei uma lida, vi ali que a regulamentação tem pontos positivos, né? Mas eu, por exemplo, vejo exorbitante taxar em 30% os prêmios com mais de R$2.000. Isso aí é um confisco, né? Então, se tu vai regulamentar e está confiscando, automaticamente tu está regulamentando de forma negativa, né? Então, é um tema que ainda precisa ser maturado. O prazo de uma MP é de 120 dias. Agora, no retorno do recesso parlamentar, provavelmente nós vamos tratar desse assunto, mas as prioridades são, sem sombra de dúvida, essa questão do decreto de armas, que tem afetado aí 1 milhão de pessoas diretamente,
Diretamente afeta 1 milhão de pessoas. Mas se for alargar o enfrentamento ou o desdobramento, nós temos aí 10 milhões de pessoas envolvidas nessa questão armamentista. Essa é a prioridade. Nós vamos nos debruçar agora no retorno. Como também chamou atenção, Júlia, no último evento de sexta-feira passada, lá no Palácio Planalto, esse chamado pacote da democracia, né? O ministro da Justiça disse que vão encaminhar para o Congresso projetos. Opa! Estão me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Esses projetos de lei que devem ser encaminhados, provavelmente a chance de passar no Congresso é zero, né? Porque vão criminalizar manifestações, a simples participação com indício de ataques ataques antidemocráticos, e o que nós não sabemos o que é ataque antidemocrático, já serão suficientes para uma fase de inquérito, de investigação pré-processual, já servir para bloquear contas bancárias, bloquear veículos, imóveis, né? E em caso de condenação, seria uma pena exorbitante de 20 anos. Né? E aí eu pergunto, o que é ato antidemocrático? Na minha visão, ato antidemocrático pode ser, ou é, corrupção, tomação de dinheiro do povo, roubar e desviar recursos públicos. Isso aí é um ato antidemocrático, afinal de contas, retira a dignidade de milhares de brasileiros no acesso à saúde pública, à educação, à segurança pública. Já para a esquerda, ato antidemocrático é o sujeito levantar uma bandeira do Brasil e dizer que Lula é ladrão, né? Por exemplo, estou dando aqui como exemplo. Então, como é um conceito aberto, né, de ato antidemocrático, que não está na lei, eu acho que, muito provavelmente, esse projeto não vai ter sucesso dentro do Congresso. E é um outro projeto que torna crime hediondo ataques às escolas, que é um projeto bom, mas eu quero dizer que esses projetos assim já tem meia dúzia de projetos tramitando na Câmara. Já tem projetos apresentados nesse sentido, né? E um outro projeto, também lá, que foi apresentado na sexta-feira, que é do enfrentamento a crimes havidos na Amazônia. Isso é um projeto bom, e tem que sim fazer o enfrentamento de qualquer tipo na Amazônia, de crime na Amazônia, seja ambiental, seja da exploração ilegal de minérios, seja do uso da Amazônia para introduzir armas, introduzir cocaína via Amazônia, né, que vem em especial da Venezuela, né? E aí, nisso, eu vejo algo positivo. Agora, tem uma promessa ali que eu quero ver e vamos cobrar. Foi prometido a criação de 34 bases na Amazônia das polícias. 28 bases territoriais e mais 6 bases fluviais para a Polícia Federal operar. Vamos cobrar agora, porque isso é importantíssimo. Se nós conseguirmos colocar essas 34 bases lá na Amazônia, com fiscalização dia e noite, muito provavelmente essas drogas que entram pelo Brasil via Venezuela, ou a partir da Venezuela, por exemplo, né, que tem sido o corredor de entrada, né, certamente o consumo e a traficância de drogas e de armas também, entra muita arma também por esse verdadeiro queijo suíço que se transformou as fronteiras brasileiras. Aí nós teremos uma contenção importante da criminalidade que, em especial nos últimos 6 meses, vimos tem aumentado no Brasil. Deputado, eu queria te agradecer a participação. Sei que o senhor está com a agenda super apertada e conseguiu abrir esse espaço para falar com a gente, então muito obrigada, viu? Deixamos o canal aqui aberto, espaço aberto para tendo novidades. Obrigado, sobre essas movimentações. Júlia, contem sempre comigo aqui. Sempre.